Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje estamos no dia 13 de janeiro, um dia depois da festa da Sagrada Família, celebrando a festa do batismo do Senhor. E que grande significado tem para nós fazer essa celebração aqui no nosso refúgio, tá? Onde havemos agora os últimos anos, em breve, nos mudando para cá, celebrar todos os dias e estar celebrando os louvores do Senhor quando Ele aqui despontar para nos acolher no seu reino. Então, celebramos este grande mistério do batismo do Senhor. Vejam, são três epifanias. Nós celebramos 3 epifanias. Quer dizer, aquela chamada como tal, epifania, né? Esta do batismo do Senhor, e no próximo domingo já a terceira epifania. As 3 epifanias são um único mistério. A terceira epifania é aquela das bodas de Caná. A primeira epifania, aquela que celebramos no outro domingo, é a aparição, é Jesus se mostrando, Jesus se apresentando aos povos, às nações, à humanidade. Essa é a primeira epifania que nós celebramos. Aquela outra, isso digo das bodas de Caná, é a mostração, a apresentação de Jesus, a sua epifania para a Santa Igreja. Os seus discípulos o reconhecem e têm a plenitude da luz da Epifania. Se a noite do mundo é iluminada pela luz do Senhor que vem, mas tão poucas nações, quanto mais no nosso tempo, pouquíssimas nações realmente o têm como soberano. Esses dias mesmo ele foi entronizado como imperador da Polônia. E se não me engano, de um outro país aí. Né? Mas se pouquíssimas nações têm realmente Nosso Senhor como o seu grande imperador. Hoje ainda menos. Né? Na igreja era o tema no passado, né? Aquela no qual ele era explicitamente o Senhor, o imperador. Olha o mistério que nós estamos vendo. Até isto veio a menos. Até isto veio a menos. Vejam, o mistério de hoje, a festa do batismo, é o show, é a apresentação de Jesus ao seu povo, aos judeus, né? Lá no Jordão. No Evangelho de hoje aparece Jesus dizendo, o Evangelho de hoje disse João dizendo que Jesus veio para os judeus. Né? Então, veio para os seus e os seus não o receberam. Vejam o mistério como é grande. Né? Como é grande. O mistério da mostração do show, da apresentação de Jesus e da sua rejeição. É rejeitado pelas nações. É rejeitado pelos judeus. E agora, mais triste do que jamais poderíamos imaginar, é rejeitado pela sua própria igreja. Que se torna a prostituta, a meretriz dos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Rejeição total de Deus. Né? Rejeição total. Quando nós pensamos que nós que somos batizados, nós que nos colocamos. E aqueles que são batizados e receberam o sacramento da ordem para representar o Senhor no meio das nações, diante dos judeus e diante de todo o povo, estes mesmos, com o sacramento válido. O sacramento desses bispos, desses presbíteros, é um sacramento válido. E estes mesmos são os primeiros a negarem o seu batismo.
a não quererem mais o jugo do Senhor sobre si. Quer dizer, hoje, em vez de nos alegrarmos de falar na epifania do Senhor para os povos, para Israel, para a igreja, hoje nós devemos falar, infelizmente devemos falar da recusa, da negação da igreja, da humanidade e de Israel, que continua teimosamente negando o seu Messias. É nessa circunstância que hoje nós celebramos estes grandes mistérios, estes 3 grandes mistérios. Seguindo os judeus, a humanidade, as nações. Seguindo os judeus e as nações, a própria comunidade de Jesus, a própria igreja hoje o renega. Esta é a mais dura realidade que nós estamos vivendo. Quem ainda de fato aprecia o seu batismo? Quem ainda de fato vive a sua ligação com Deus? O mundo o negou de tal forma que criou aí essa teoria de uma nova ordem mundial cuja agenda estão colocando em prática. Uma nova ordem mundial que é completamente dedicada ao homem e a Lúcifer, ao inimigo de Deus. Nova ordem mundial, queridos, sem dúvida nenhuma, toda ela é do demônio. Impressionante e incrível de nós pensarmos que a contra-igreja, a falsa igreja de Jorge Mário Bergoglio, com todos os seus bispos, todos os seus presbíteros e todos os seus infiéis, assim que se diga, também estes têm uma agenda. Tem uma agenda maldita. E estão destruindo. Mas leia o Evangelho Gáudio. Está lá a agenda da contra-igreja. Explícita e expressamente declarada pelo antipapa Francisco. Mas leiam. Mas sejam honestos. E reconheçam que ali ele coloca uma agenda que ele está praticando. Uma agenda de destruição da igreja. O cardeal Zen, coitadinho, lá o nosso cardeal de Hong Kong, né? Que aliás como dizia ontem, desvia a culpa de Bergoglio para Parolin, né? Acusando a destruição da igreja na China. Mas não é só a igreja na China que é destruída. A igreja foi destruída em Roma. A igreja foi destruída na França. A filha primogênita. Que dizer da Alemanha? Que dizer do Brasil? Com esses bispos da teologia da libertação. Essa gente toda que está em comunhão com Francisco. Una com Francisco. Que dizer dessa gente toda? Que estão implementando passo a passo a destruição de tudo aquilo que está em Evangelho Nunciandi. Né? A tradição, a Bíblia, a própria Bíblia, a liturgia, a moral. Né? Tudo, absolutamente, sem restar nada. Leem Evangelho Gáudio, Evangelho Gáudio, e vão vendo ali como ele coloca o antipapa, né, o seu programa de desgoverno para a destruição da igreja, de tudo aquilo que ela tinha. Então, a igreja também tem uma agenda, não é só a nova ordem mundial, a igreja também está implementando uma agenda maldita. O problema é que
chegamos a uma altura em que as duas agendas, isto é, a da nova ordem mundial e aquela da contra a igreja, se mesclam, são uma só. São uma só. Não há mais diferença. E logo, a própria contra a igreja estará adorando Lúcifer. Eu disse e repito. Mas olha, veja, a volta que dá a coisa. Se não fosse a adesão assim, forte e descarada da contra-igreja, assumindo a agenda da nova ordem mundial, eu tenho certeza que a essas alturas ela não conseguiria fazer o seu desatino. Não conseguiria. A igreja, essa contra-igreja, está tomando a frente. Ela está puxando a nova ordem mundial. Tá? Agora ela vai à frente. Não só ela se uniu, senão que ela está carregando, puxando, indo à frente da nova ordem mundial. Tem pressa, pai. Que coisa impressionante. Não, é estarrecedor. De forma que nós nos igualamos aos sionistas, aqueles primeiros que crucificaram e mataram a Jesus, aos judeus. Ao ponto de merecermos da boca de Jesus aquela palavra que ele dirigiu aos judeus, que são filhos do demônio. São filhos do demônio. Não são mais filhos de Deus. Estes não são filhos de Deus. São filhos do demônio. Estão gestando o reino de Satanás, de Lúcifer. Estão gestando. Não mais o reino de Deus. Não mais o reino social de Jesus Cristo sobre a face da terra. Que recusaram tanto, mesmo em Monsieur Lefebvre e no Vaticano II. Renunciaram. E agora pelo contrário, estão... Chegamos a essa terrível, tremenda, triste realidade. Conclusão. Humanidade, judeus e a própria contra-igreja estão perseguindo, matando, voltando-se para Lúcifer. Perseguindo e matando Deus, Jesus Cristo, a igreja, e voltando-se para Lúcifer. Não querem mais receber o Senhor. Não o reconhecem. Não adianta Deus se mostrar. Quer dizer, o que nós podemos esperar e desejar é uma quarta epifania. Que é uma amostração de Jesus em glória e majestade. Agora, esta sim. É aquilo que nós esperamos. É aquilo que nós desejamos. Aquilo que em breve teremos. Aquilo que nós anunciamos. E que em breve havemos. Não tem outra solução, queridos, para esta contra-igreja, para os judeus, para a humanidade. Não há outra solução senão uma amostração definitiva de Deus, que é o retorno de Jesus em glória e majestade. Não sem antes a humanidade fazer uma grande penitência pelo castigo, tá? e se converter. Mas só sob um fortíssimo castigo que vem a galope. Para depois deste show, esta amostração de Deus ser recebida e reconhecida pelos homens. Só então, olha que coisa, hein? Só ao fim final da história mesmo, humanidade, judeus e contra a igreja, finalmente reconhecerão aquele que se mostra, aquele que vem. Que coisa, que coisa. Precisamos de toda esta longa história da humanidade, esta é uma verdadeira saga toda inteira, para podermos, afinal, realmente abrir-nos à mostração, ao show, à epifania de Deus para nós. Graças que já não demora mais muito.
graças que já estamos aí, vendo os seus albores, vendo os seus sinais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.